Então não foi os apóstolos que fizeram aquele grande evento, foi eles? Não, era um evento anual que acontecia, o ambiente, o local já estava preparado. Quem preparou? Deus. Outro sim, quando a gente abre no capítulo 2, o versículo 4 a seguir, olha só o que diz: e todos foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo concedia que falasse. Diga comigo, falar em outras línguas. 5 diz: e em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se a multidão que estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Perceba que quem primeiro começou a pregação foi o Espírito Santo, sem que os discípulos soubessem. O Espírito Santo começou a pregar para aquele povo, sem que eles soubessem o que estava acontecendo. Porque diz aqui, porque ouviam falar na sua própria língua. Aí o versículo 7, e pasmavam-se e maravilhavam-se, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como pois ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Os discípulos não tinham toda aquela habilidade linguística. Quem foi que deu para ele essas habilidades linguísticas? Foi o Espírito Santo. Então quem foi que começou a pregar? Foi quem, irmãos? O Espírito Santo. Aí o versículo 9 diz: eles eram pessoas de Partos, de Medas, Elamitas, os que habitavam na Mesopotâmia, e Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito e partes da Líbia junto a Cirene, e forasteiros romanos junto, tanto judeus como prosélitos, cretense, árabe, todos os temos ouvido na nossa própria língua falar das grandezas de Deus. Então quem começou a pregar foi o Espírito Santo, e o Espírito Santo falou para eles das grandezas de Deus. Amém? Aí a gente já começa a entender por que foi tão proveitosa a pescaria de Pedro. Porque quem começou a pregar foi o Espírito Santo. Quem começou a falar os corações foi o Espírito Santo. Aí, como estava aquela confusão, no capítulo 2, versículo 14, Pedro põe-se em pé. Do versículo 14 ao 21, Pedro esclarece as dúvidas dos ouvintes. Então quando Pedro começou a falar, que ele viu aquela murmuração, aquela confusão, aquele zuzunzum, o que ele disse? Ei, espera aí, eu vou esclarecer para vocês o que está acontecendo. Então a primeira fala de Pedro, lógico, Pedro estava cheio do Espírito Santo, e o Espírito Santo lhe estava concedendo sabedoria para falar. E a primeira coisa que ele disse foi esclarecer a dúvida deles. Perceba, irmãos, que a boa pregação é aquela quando a gente esclarece dúvidas. Eu estou pregando ao culto ao ar livre, eu estou pregando Jesus, não estou? Estou pregando Jesus, estou falando de Cristo, do amor de Deus e tantas maravilhas. Quem veio até mim esclarecer a dúvida? Ninguém. Então é por isso que a pregação do culto ao ar livre, se não vem ninguém questionar o que eu falei, ou querer saber o que eu falei, é como que se eu estivesse jogando a minha semente pelo meio do caminho. Mas aqueles que querem esclarecimento, irmãos, aqueles que desejam saber o que está acontecendo, esses sim são almas em potencial para a salvação, porque eles querem saber. E eles estavam confusos, eles estavam atônicos. Então a primeira fala de Pedro foi: olha o que aconteceu aqui. Versículo 14, levantou-se Pedro e disse, versículo 15: estes homens não estão embriagados como vocês pensam, sendo essa a terceira hora. Versículo 16: mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Então ele começou a esclarecer: olha, o que está acontecendo aqui foi o profeta Joel que falou que nos últimos dias acontecerá
diz Deus, que no meu espírito derramarei sobre toda a carne, vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos mancebos terão visão, vossos velhos terão sonhos, e também no meu espírito derramarei sobre os servos, sobre as minhas servas, e eles profetizarão, farei prodígio em cima do céu, na terra. E começou a dizer para aquele povo o que estava acontecendo, esclarecimento. E é isso que as pessoas precisam, esclarecimento. Só é salvo quem quer saber mais, irmão, ou não é assim? Você fala e a pessoa não se interessou, essa pessoa, naquele momento, não receberá a salvação. Mas aquele que se interessa, que quer saber, aí é a hora de você esclarecer. Então Pedro, cheio de sabedoria, dado pelo Espírito Santo, a primeira coisa foi esclarecer a sua dúvida. Isso foi o que disse o profeta Joel, explicou o porquê daquilo. Aí no versículo 22, a seguir, agora, após aquele esclarecimento, a primeira fala de Pedro é: varões israelitas, escutai essas palavras. A Jesus Nazareno. Já introduziu quem? Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, com prodígios e sinais, que Deus fez por ele no meio de vós, como vós mesmos sabeis. Agora que já esclareceu a dúvida, ele disse: olha, quero falar de Jesus Nazareno. Quem é Jesus Nazareno? Varão aprovado por Deus. Quem é Jesus Nazareno? Aquele que fez sinais, maravilha no meio de nós. Quem é Jesus Nazareno? Ele continua: este foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus. Ele está dizendo: olha, e esse Jesus foi entregue aos homens. Esse Jesus, versículo 23, foi crucificado. Esse Jesus foi morto pela mão de injusto. Versículo 24, esse Jesus ressuscitou, pois não era possível que fosse retido pela morte. Então perceba que quando Pedro começou a pregar aos ouvintes, falou que Jesus fazia maravilha, Jesus curava, falou que Jesus foi entregue aos homens, falou que Jesus foi morto, e falou que Jesus o quê? Ressuscitou. Se nós formos pregar ao ar livre, esse tem que ser o tema da nossa mensagem: falar o que Jesus faz, falar quem Jesus é filho de Deus, falar o que Jesus faz, que cura, liberta, opera maravilha, falar que Jesus foi morto por nossos pecados, falar que Jesus ressuscitou, está vivo. Esta é a nossa, deve ser a nossa pregação. Eu não posso falar outra coisa, irmão. Então quer dizer que eu vou ser repetitivo? Exatamente. É isso que precisa acontecer num culto ao ar livre: ser repetitivo. Tem um presbítero ancião na casa do Senhor que ele disse assim, que no passado, há 30 anos atrás, a pregação mais comum na igreja e nos cultos ao ar livre era: Jesus vai voltar. Essa era a pregação mais top da igreja: Jesus vai voltar. E era mesmo. Sabe qual que era o resultado da igreja? Ficar alerta. A igreja ficava alerta. Peraí, se Jesus vai voltar, a igreja se desperta. Agora, se eu paro de falar que Jesus vai voltar, o que eu faço? Deixa eu cuidar da minha vida. Não é assim? Paramos de falar que Jesus vai voltar, então deixa eu cuidar da minha vida. Jesus vai voltar, opa, deixa eu cuidar da minha vida espiritual. Aquilo que falamos, aquilo que pregamos, é o que deve ser repetido. Em culto ar livre, eu tenho que falar isso, irmãos. Eu preciso falar de Jesus. Eu tenho que ser cristocêntrico. Eu preciso falar que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus morreu por nossos pecados e que Jesus ressuscitou. Se eu falar isso, a minha pregação está perfeita. E Pedro continuou esclarecendo ali, quando falando de Jesus, Pedro então trouxe base bíblica,
quando ele falou que Davi já havia profetizado a respeito dele, que a morte não podia o reter. Então Pedro, como estava falando para religiosos, para pessoas que tinham conhecimento das profecias de Davi, então ele esclareceu biblicamente o que aconteceu, que aquilo já havia sido predito. Para quê? Para fortalecer o que ele estava pregando. Ou seja, Pedro tinha uma base bíblica para falar. Pedro não era alguém que não tinha conhecimento algum. Não, Pedro tinha conhecimento das Escrituras. E aonde que Pedro aprendeu, irmão? Nas sinagogas. Pedro, judeu, cresceu indo para as sinagogas. Estavam com frequência nas sinagogas. E na sinagoga se aprendia as Escrituras. Então, queridos, sem conhecimento bíblico, fica difícil para a gente falar. Fica muito difícil, irmão. Se você quer ser pregador, você tem que estudar a Bíblia, tem que aprender a palavra. Você não pode, irmão, se ausentar de cultos de ensino. Você não pode se ausentar de cultos de escola bíblica dominical. Você não pode se ausentar das Escrituras. Você tem que ter o hábito de ler um capítulo por dia, se possível mais, mas tem que ter esse hábito. Para quê? Para que quando você for falar, o Espírito Santo te faça lembrar. Pedro sabia dessas passagens bíblicas, então o Espírito Santo o fez lembrar, dando então base. Continuando, após isso que Pedro pregou, o que aconteceu? O versículo 37, e ouvindo eles isso, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Perceba, em seus corações houve um sentimento. Quem é que mexe e move o coração e o sentimento das pessoas? O Espírito Santo. Então agora eles, movidos pelo Espírito Santo, perguntaram: o que faremos? E agora, o que será de nós? O que eles disseram? Agora Pedro apontou o caminho. O versículo 38, disse Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, se a pessoa, após ouvir e quiser saber mais, o que eu faço agora? Aí o que você diz? Arrepende dos seus pecados e Jesus vai te perdoar. Se batize nas águas e você vai receber o dom do Espírito. Ou seja, o dom do Espírito é o resultado do seu arrependimento. O dom do Espírito é o resultado da sua confissão de fé, o batismo nas águas. Isso é receber a presença do Espírito Santo. Isso é grátis. Faça isso, isso é grátis. Mas perceba que houve da parte daquelas pessoas um constrangimento interno. Mas o culto ao ar livre geralmente não acontece isso, tá, irmãos? É diferente de cruzada. Diga comigo, cruzada é uma coisa, culto ao ar livre é outra. Como que é a cruzada? Os irmãos sabem. Dia tal vai ter a cruzada em determinado local. Então nós, a igreja, vamos trabalhar para levar pessoas para lá. Não é assim? Nós vamos levar pessoas para lá, vamos trabalhar. Então o pregador vai pregar uma mensagem, um pregador escolhido. É qualquer um que prega numa cruzada? Não, não é, é um pregador escolhido. É qualquer um que canta numa cruzada? Não, é pessoas escolhidas. Prega e lá haverá pessoas não crentes que foram lá por nossa causa. Eles não foram lá por causa do pregador, eles foram lá por nossa causa. Uma igreja irmã, a membresia da igreja paga ônibus para levar pessoas lá para a sede mundial. Paga ônibus. Então, eles convidam as pessoas: vamos lá para a sede mundial, lá vai estar o missionário fulano de tal, quem quer que seja, vai estar pregando, orando pelos enfermos.
E o que eu tenho que fazer? É só pegar o ônibus com a gente, ele leva e traz. E o que eu vou pagar? Nada. Você não vai pagar nada. Quem foi que fez o investimento? A igreja. Isso sim é uma cruzada, porque a igreja se esforça de alguma forma para levar a pessoa para lá. O culto ao ar livre, a gente só chega e prega, não é assim? Só chega e prega. Então o resultado é menor, irmãos. Não pode ser um resultado igual cruzada. Cruzada, por pior que seja, vai haver uns 10 não crentes lá, ou não vai? É impossível que 2.000 crentes de Franco da Rocha não consiga levar 10 para lá. É impossível. Chega lá, o pregador vai pregar para essas 10 pessoas. E essas 10 pessoas possivelmente aceitarão a Cristo. Só que uma vez que aceitou, aí agora nós teremos o outro trabalho de cuidar. Amém? Depois os irmãos leiam, é Atos capítulo 17, que não vai dar tempo aqui, mas depois vocês leiam a partir do versículo 15, que fala quando Paulo pregou em Atenas. E quando Paulo pregou em Atenas, diz o versículo 16, que o espírito de Paulo se moveu por ver tanta idolatria. O espírito de Paulo ficou constrangido, o coração de Paulo ficou triste por ver tanta idolatria. Deus preparou para Paulo uma oportunidade de pregar aos atenienses. E Paulo, irmãos, no versículo 22, com sabedoria, ele atacou não a idolatria, ele atacou a superstição. Ele diz assim, o versículo 22: estando Paulo no meio do Areópago, vos vejo um tanto supersticiosos. Então não foi os apóstolos que fizeram